de Deus para conosco, o amor de Deus para com você. Você consegue, nessa manhã, abrir o seu coração de verdade, entender o que o Senhor está dizendo nesse versículo? Porque Deus amou o mundo. Quando se fala mundo, ele está dizendo não só um grupinho de pessoas. Ele está falando o mundo de uma forma geral. Ele pensava em você, pensava na minha família, pensava na sua família, pensava no Brasil, pensava na África, pensava, quando eu falo continente africano, né? São vários países que tem ali, no continente asiático, na toda a Europa. Deus estava pensando em todos, toda a humanidade, todas as gerações. E a gente sabe que em tempos, guerras sempre acontecendo, pessoas ruins, pessoas más, pessoas boas também, mas independente de quem são essas pessoas, de que forma que elas agiam ou agiram, Deus amou, ou Deus continua nos amando. Deus amou o mundo. Aí você podia lembrar de pessoas que foram ruins, Hitler ou outras pessoas, independente da maldade da humanidade, Deus amou o mundo. Você consegue imaginar a intenção desse amor e da profundidade do amor de Deus para conosco? Talvez a gente lembre de Hitler por ser uma pessoa ruim, mas nós mesmos somos ruins. Quantas vezes eu e você, dentro de um espaço, vamos dizer assim, talvez desejou a morte de alguém. Fulano fez isso ruim, ele devia morrer. Fulano fez coisa mal, ele deveria morrer. Quantos de nós mesmos já desejamos algo ruim? Eu falei de morte, mas talvez uma outra coisa. Mas mesmo assim, o amor de Deus para a humanidade não diminuiu. O amor de Deus para comigo e para com você não diminuiu, mesmo nós sermos às vezes ruins. Deus continua nos amando. Você pode dizer para essa pessoa que está ao seu lado assim: Deus nunca deixou de amar você. Nunca deixou de amar você. E é uma grande verdade. E essa mensagem desse versículo, João 3,16, ela transcende tempo, transcende culturas, ela tem sido ecoada, não sei se é essa a expressão, através dos séculos. O Evangelho de João é o Evangelho do amor, porque João é considerado o discípulo do amor. E ele, por ser o discípulo do amor, ele consegue entender, ele tem no próprio livro de João, ele tem procurado levar essa palavra para os corações. E essa mensagem do Evangelho de João é para todos aqueles. Não é só para judeus, não é só para romanos, mas é para todos, principalmente aqueles que nunca poderiam imaginar de conhecer Deus. Porque uma forma de alcançar alguém, de atingir alguém, é através do amor. Porque quando você faz algo de amor para com alguém, a pessoa já vê a diferença. Imagina Deus agindo de uma maneira amorosa às nossas vidas. E esse amor é um amor incomparável de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Nós estamos aqui na igreja, estamos aqui louvando, estamos glorificando ao Senhor. Se esse amor não pegou em você, porque você não tem conhecido Deus de verdade. Esse amor de Deus tem que pegar em você. Você pode dar um toque no seu irmão, esse amor tem que pegar em você. A gente fala desse amor de Deus, mas se ele não pegou em nós, tem uma coisa errada. Ele nos ama do jeito que somos. E se tiver que transformar alguma coisa em nós, Ele mesmo vai transformar. Interessante, quem vai transformar? Deus. Não sou eu e nem sou você, nem é você. Que a gente às vezes quer transformar a vida dos outros. E quem transforma a nossa vida é? Quem transforma a nossa vida é?
Deus. Porque Ele nos ama, Ele quer o melhor para as nossas vidas. Então o amor do Senhor, ele é incomparável. E quem não entendeu esse amor, ou quem não está vivenciando esse amor não te pegou. Não entendeu esse texto de João 3,16. Porque às vezes a gente quer matar os outros. A gente quer apertar o pescocinho de alguém. A gente quer... mas quando esse amor entra na nossa vida, tem que fazer diferença. Diga comigo assim: quando o amor de Deus entra em nós, tem que fazer diferença. Ao afirmar que Deus amou o mundo de tal maneira, nós temos que ser confrontados por este amor. Porque não é um amor limitado. Porque se você já viu alguém quando gosta de alguém, diz assim: eu te amo, amorzinho, para papá. Mas se esse amorzinho fizer uma coisa errada, você fala assim: eu vou te... Sabe? Alguém já pensou? Não precisa levantar a mão. Mas, eu te amo, meu benzinho, para papá. Mas se essa pessoa aprontou, você já quer a pessoa longe. Tem gente que na mesma intensidade de amor por alguém, ela começa a odiar também na mesma intensidade. Fulano tem que morrer mesmo. E antes dizia: eu te amo, eu faço tudo por você. Mas aí eu quero dizer, o amor de Deus, mesmo a gente fazendo coisas erradas nessa vida, Deus continua nos amando. Em nenhum momento ele pensou: vou matar fulano, eu vou matar aquele irmão da igreja. Deus falou: não, nunca. Ele sempre continua nos amando. Amando você, mesmo a gente sendo falhos. Não é um amor limitado, não é um amor de reserva, não é um amor só para alguns privilegiados. O Deus ama mais fulano, Deus ama mais aquele país, Deus ama mais aquela cidade. Não, Deus ama a todos. É um amor que atravessa as barreiras geográficas. É um amor que não é limitado a grupos de etnias, não é limitado para grupos sociais. Às vezes nós que tentamos limitar, até mesmo Paulo, ele confronta algumas igrejas que preferiam os ricos e os pobres ficavam lá de fora. Os primeiros lugares era só para quem tinha posse e os lugares piores eram para quem não tinha posse. Algumas igrejas agem assim, mas Deus nunca agiu assim. Deus nunca agiu assim. Porque Ele fala que Ele amou o mundo. Ele não falou assim: eu amo o mais rico ou eu amo o mais pobre. Ele diz: eu amo o mundo. Eu amo o mundo de tal maneira. Esse amor, meu irmão, ele atravessa tudo, qualquer preconceito, qualquer barreira social, ele atravessa, ele ultrapassa. E quando contemplamos o amor incomparável de Deus, somos desafiados a viver em resposta a este amor. Somos chamados até mesmo a amar uns aos outros da mesma forma que fomos amados e que somos amados por Ele. É difícil, né, falar às vezes de amor. Será que nós amamos mesmo a quem está do nosso lado? Talvez quem está do nosso lado, talvez seja fácil, mas amar os nossos inimigos? Sabe quando nós somos inimigos de Deus e Deus continua nos amando? Quando nós nos tornamos inimigos de Deus, quando nós deixamos de fazer aquilo que Ele quer que façamos. Quando Deus fala para você fazer sim, você fala não. Quando você simplesmente fala assim: não, eu não quero saber de Deus, você vai se tornando inimigo dele. Mas mesmo nos tornando inimigos do Senhor, Ele continua nos amando. O Senhor Deus, Ele quer curar, Ele quer libertar, mas esse amor é muito mais do que cura. Esse amor do Senhor Deus para comigo e para com você é mais do que uma libertação de um vício. O amor do Senhor é para nos salvar. Porque na verdade Deus não quer ficar distante de você. Ele quer ficar pertinho de você. Esse pertinho do Senhor para a sua vida não é só a eternidade, principalmente agora.
Diga para o seu irmão assim: Deus quer ficar pertinho de você todo o tempo. Porque Ele pertinho de você todo o tempo, Ele vai te proteger. Mas Deus, Ele não é um Deus intruso, gente. Ele só vai fazer isso se você permitir que Ele fique com você do seu lado o tempo todo. Olha o que Deus é, o desejo de Deus para comigo, para com você. Ele que quer proteger você, mesmo sendo falhos. Por causa desse grande amor dele, Ele quer nos proteger o tempo todo. Ele não quer ficar distante de você nem de madrugada, nem pelo dia. Ele quer estar com você, te protegendo e salvando você do perigo, salvando você das más línguas, salvando você das más intenções, salvando você dos laços dos passarinheiros e principalmente salvando a sua vida para a eternidade. Porque o Senhor não... Como eu posso dizer para você nesta manhã, Deus não quer ficar distante de você na eternidade. Você consegue captar isso? A eternidade não será a mesma sem você com Deus. Porque Ele ama você de tal maneira que enviou seu Filho, para que isso não venha acontecer, para que a eternidade você não fique fora da presença do Senhor. Ele te ama de tal maneira que Ele envia o seu Filho para não perder você. Ele envia Jesus, o seu Filho, o melhor que Ele tinha, o primeiro dele. Ele vai e tira o melhor para não perder você, por causa do amor que Ele tem por você. Ele te ama tanto que Ele envia o melhor de todos para vir a este mundo para não perder você. Por isso que esse texto ele nos constrange, por causa desse grande amor dele para comigo e para com você. E eu não posso simplesmente pegar esse versículo e simplesmente decorá-lo, mas não entender ele na minha vida, da importância dele na nossa vida. Eu não posso participar de uma igreja e não entender esse versículo. Eu não posso ser mais um crente qualquer se eu não entender esse versículo. Desse grande amor do Senhor para comigo e com você. Não posso simplesmente passar batido nesse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e não entender a profundidade dele. Deus não apenas amou o mundo, mas demonstrou este amor de uma forma de sacrifício redentora, oferecendo o seu Filho, Jesus Cristo, como sacrifício supremo pelos nossos pecados, ou seja, pelo pecado de toda a humanidade. E nesse ato, irmãos, nesse ato a gente vê o amor divino de Deus. Ele se entregou de uma forma voluntária, para que pudesse haver salvação na nossa vida. Eu sei que o que eu tinha preparado aqui, ele tem mais coisas para falar, mais coisas para dizer. Mas por mais que eu venha falar mais coisas, a gente tem que entender o princípio disso. Você consegue citar esse versículo comigo de novo? Mas eu queria que você citasse ele. Eu vou repetir, você repete pós, porque eu vou pedir você fechar os seus olhos. Fecha os seus olhos. Coloca a mão na altura do seu coração aí. Diga comigo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Continue com os olhos fechados. Você entendeu a profundidade desse versículo? Porque Deus amou você de tal maneira que enviou Jesus a esse mundo. E se você crê, você não vai perecer, mas você terá a vida
eterna. Nós vamos ler esse versículo mais uma vez, mas que você abra o seu coração para entender a profundidade desse versículo, desse texto central da palavra de Deus. E esse chamado desse amor, meu irmão, não é de uma forma coletiva, é pessoal, é para você. Não fique esperando o outro a decidir, é você que tem que decidir. É você que tem que entender e de uma resposta pessoal, é para mim, Deus me ama. Eu tenho que ser confrontado com uma escolha de aceitar ou rejeitar este grande amor e esse presente de salvação em Jesus Cristo. Que nessa manhã nós possamos responder esse convite de gratidão, de compromisso. Eu sei que muitos aqui um dia levantaram as suas mãos, entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Aleluia! Muitos aqui já desceram as águas e declararam publicamente que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Mas não é apenas levantar a mão e aceitar Jesus. Não é apenas talvez passar pelas águas, mas entender a profundidade desse texto. Porque muitos vão levantar a mão e aceitar Jesus. Muitos vão até mesmo passar pelas águas, mas não vão ter a vida eterna. Só terão uma vida eterna, sim, que aceitou Jesus, que passou pelas águas e entendeu esse versículo. Porque ele veio para fazer você não perecer. Ele veio para trazer uma vida eterna. E tudo isso foi possível porque ele ama você. Nós vamos terminar essa palavra aqui nessa manhã. Mas quero que você coloque no teu coração, esse versículo não pode ser mais um versículo qualquer na sua vida. Tem que ser um versículo chave na sua vida. Todas as vezes que você passar por luta, por dificuldade, lembra que Deus ama você. Mesmo que você esteja passando por prova, lembra deste versículo, que Deus ama você. Mesmo que você seja tentado às vezes a sair da presença, a fugir daquilo que Deus tem na sua vida, lembra deste versículo. Deus me ama. Ah, pastor, luta, lembra desse versículo, Deus ama. Pastor, eu estou doente, lembra desse versículo, que Deus ama você. Pastor, lembra que o Senhor me ama. É uma declaração, é um versículo de declaração de amor para Deus, para conosco. Às vezes as pessoas fazem poemas, às vezes as pessoas fazem crônicas por alguém que gosta. Mas o Senhor então faz esse texto porque Ele ama você. É o poema de Deus para aqueles que creem no nome dEle. Então todas as vezes que você esteja passando por prova, lembra deste poema. Deus ama você. Está difícil, Deus ama você. Está enfrentando luta, Deus ama você. Pastor, os dias estão difíceis, Deus ama você. E quando Ele sabe que você crê nele, Ele te protege em todo o tempo. Deus amou o mundo de tal maneira. Porque esse amor, Ele vai transformando as nossas vidas em tempos em tempos. E nessa manhã Deus quer fazer isso com você e comigo. Porque às vezes eu também passo por lutas, passo por dificuldades, e às vezes achamos que não tem jeito mais. Mas lembra, Deus me ama. Ele é minha força. Ele me protege. Ele me salva de todo o mal. E Ele quer fazer isso nessa manhã. Fecha os teus olhos. Yeah. Yeah.